Hoje a gente está visitando o restaurante E Vai, um restaurante que acabou de renovar a segunda estrela Michelin. Isso não é fácil você ganhar e muito menos você manter. Tem que fazer compra estratégica. Para cada prato a gente tem uma cartinha diferente. Que é um prato clássico do chefe. E você vai nos acompanhar, como sempre, do outro lado do balcão. A gente está aqui agora no laboratório / escritório do Luiz Felipe Souza. Ô, Luiz, o que eu queria saber logo de cara de você é como foi essa transição de você ser... Você começou na cozinha e hoje você é um empresário. Cara, e você é novo. Como foi essa transição? Não sei se Cara, foram em poucos anos, né? Como foi essa transição de ser um cara da cozinha para ser um cara de negócios? Na verdade, acho que começa antes. Porque eu comecei essa história com um negócio a minha primeira faculdade foi administração de empresas. Eu trabalhava num banco na época. Você trabalhava em banco? Em banco, fazia análise de crédito para empresas corporativas. Puta coisa chata. Puta coisa chata, por isso que eu decidi entrar para cozinha. Eu acho que, na verdade, até falo isso para todo mundo que trabalha comigo. A administração, a faculdade, assim, eu acho que tinha que ser uma matéria dentro do colégio até. Né? Não nenhuma especialização. Sim, porque tudo, de alguma administrar alguma coisa a sua própria vida que seja. Sim, o seu dinheiro. Exato. E é uma carência. Depois, quando eu entrei para cozinha, obviamente, eu me distanciei muito desse mundo. Né, a visão de um jovem sedento por aprender, porque eu era muito... Cara, entrei na cozinha profissional sem saber pegar numa faca direito. Mas você já começou com uma intenção. Já. Ou seja, não é que você precisava lavar prato para ganhar vida. Não, você foi porque falou, eu vou aprender a culinária, então vou desde lá de baixo. Mas, na verdade, foi um trato com a minha mãe, né? Porque eu, quando decidi largar a administração eu tinha 19 anos na época, largar a administração para entrar no mundo da gastronomia, minha mãe primeiro mandou fazer terapia. Aí, depois de muito... Vai se cuidar. Exato. Depois de muito insistir, ela falou, cara, tudo bem, mas era bem aquele momento boom da gastronomia, onde tinha muitos cursos acontecendo, muita gente entrando para fazer curso de gastronomia, mas... Ou seja, já tinha esse mundo da gastronomia, ser cozinheiro já era uma coisa bacana. Já estava mais disseminado, já tinha uns 3, 4 cursos já acontecendo. E a minha mãe estava muito preocupada comigo e falou, cara, talvez isso não seja para você, porque o mundo é muito diferente do que essa utopia que parece ser. E ela me combinou assim, tudo bem, você se matriculou na faculdade de gastronomia, mas desde o primeiro momento você tem que estar trabalhando já na área. Sim. Porque você já também não... Porque você pode desistir nas próximas 2 semanas. Exatamente. E aí eu fui sedento para essa história de absorver o máximo que eu pudesse de técnica, de conhecimento e ludibriado pelo meu ambiente, que era muito diferente. Foi uma coisa que me cativou muito. A gente está aqui com a Clara, agora ela que manda nessa cabeçada toda aqui da cozinha. Ela vai fazer um tour com a gente, leva a gente para conhecer os bastidores desse restaurante. O que temos aqui, então? Aqui a gente tem um Turbo Chef, que é de onde sai o nosso couvert. Tá. Então a gente aquece o pão aqui a gente finaliza o pão de queijo. Explica pra gente a geografia da cozinha. O que tá rolando aqui? Quais são as praças? Quem trabalha onde? Quantas pessoas trabalham aqui no horário de pico? Bom, aqui a gente tem a cozinha de finalização. Ela é dividida no setor de entrada fria. Aqui a gente tem o primeiro passo do menu e o último passo. Ali do outro lado a gente tem as proteínas. Então daqui sai a galinha e o peixe. E aqui a gente tem as massas. Então aqui a gente tem uma maceira. Aqui a gente aquece os molhos, finaliza uma frégola. Então aqui a gente tem a praça de proteína. Aqui a gente tem uma Josper, que é um equipamento bem legal de usar. Isso é bem bacana, você enfia o carvão aqui dentro, né? Exato. Tá. E isso daqui, o que é? Que eu tô vendo a temperatura aqui. Aqui é um termocirculador. Por que é importante você manter uma temperatura estável e a água não vai... cozinha não vai aquecendo até chegar na ebulição? Você mantém ela na mesma temperatura? Você tem um controle. Por que isso é importante? Porque você consegue ter o controle exato da temperatura que você quer fazer a cocção desse alimento. E por ele estar no vácuo, num saco a vácuo, a gente consegue reter a maioria das propriedades. Então, se você quer mais umidade, você vai conseguir uma cocção a baixa temperatura através do sous vide. Ou seja, tudo que tiver dentro do termocirculador tem que estar a vácuo, tem que estar no sous vide. Sim. O que a gente faz? Os subchefes responsáveis pela operação, eles ficam do lado de fora do passe. E aqui os cozinheiros montam os pratos ou trazem os insumos, as preparações para a gente finalizar os pratos.
Então, nenhum prato chega no passe já montado. Tudo é finalizado aqui. Tá. Então, tudo é passado pelo nosso É finalizado válvula, aqui pela galera desse lado aqui, pelo cozinheiro pela desse lado. galera desse Tá, lado. qual o papel do subchefe que tá do outro lado? O papel do subchefe é o contato direto com o salão. Então, a gente precisa saber... Eles precisam liberar as mesas que já estão próximas à etapa... Tá, quem fica com as comandas, segurando a comanda? É do lado de lá, é o subchefe? Aqui a gente tem uma Ah, comandeira. o comandário ou comandeira, você chama? Comandeira. Comandeira, tá, fica Exato. do outro lado, tá. Não é comum em nenhuma cozinha você ter a comandeira do lado de fora e você ter o subchefe do lado de fora do balcão, né, do lado de fora da cozinha. Sim, eu acho que a gente consegue ter uma visão geral da cozinha e como ela está funcionando. Então, a gente consegue orientar o que precisa ser organizado, como as pessoas se preparam, a limpeza das praças, a limpeza da cozinha. E acho que a visão geral e o contato com o salão, que é importante também, né? O contato com os maîtres, por exemplo. Anos depois, lá na frente, até trabalhando com o próprio Salvatore, eu fui começar a entender que, assim, eu tinha uma certa base de conhecimentos que agregavam muito para o negócio. Que era um aquém do que só cozinhar, botar a barriga, esquentar a barriga no fogão. Você diz essa experiência de gestão, de administração, de exato, banco, de até processo, de responsabilidade números. financeira, entender um pouco mais de custo, né? Tentar enxergar o negócio também além da parte criativa e da alma, da hospitalidade, mas também entender que aquilo não é uma instituição, mas que é de fato um negócio. Só que é uma transição até dura para um profissional cozinheiro, falando, para um cargo de chefe de cozinha. Porque o chefe de cozinha, ele já se distancia do fogão, do dia a dia, já não estou mais na operação cortando cebola o dia inteiro, que é a coisa que em algum momento da minha vida foi o que mais me encantou. Sim. Né? Te enchia os olhos e de repente alguém te afastou desse mundo. A vida te afastou desse mundo. E para continuar crescendo, você acaba tendo que se afastar também. Você começa a se abdicar um pouco da operação para tomar decisões mais estratégicas dentro do negócio, para, enfim, essa parte também da imagem, que é muito importante hoje, a humanização, vamos dizer, dos próprios negócios, de estar à frente. De você ser o influência maior do seu negócio. Exato. Coisa que antigamente não era muito assim, né? Não. Hoje em dia, se não for assim, não hoje em dia existe, você não né? sobrevive. É obrigação. É uma obrigação. De você ser a cara do negócio. Exatamente. Agora a gente vai pro garde manger e confeitaria. A Luna é chefe de confeitaria, subchefe de confeitaria. Aqui a gente divide em duas partes. Aqui é a confeitaria e ali é o garde manger. Tá. Do garde manger a gente sai com os snacks do menu. E na confeitaria pré-sobremesa, sobremesa, petit four, amenity. Aqui a gente faz tanto a produção quanto o serviço. Tá, entendi. Ou seja, é uma superfície lisa. Bom, o principal equipamento aqui é essa mesa gigante que todo mundo trabalha numa superfície lisa. E os equipamentos que você usa Tem aqui a quais são? Uma máquina sorveteira, ali uma maceira, né? Desidratadora. Qual o papel da desidratadora? Explica pra galera. A gente manter o alimento no ponto certo que ele precisa estar, tipo, em relação à umidade e temperatura. Então, normalmente a gente usa temperaturas mais baixas. Por exemplo, a gente tem os crocantes. Eles precisam se manter crocantes. Se a gente tem uma temperatura alta, ele vai passar ou vai queimar. Tá. E numa temperatura mais baixa, ele se mantém crocante e não perde o sabor e as texturas que a gente precisa. Entendi. E ali nós temos as câmeras. A câmara fria. Vamos dar uma olhada na câmera fria? Podemos invadir a sua câmera? Aconteceu de, mesmo com essa habilidade dos números, mesmo com essa ciência, ter dado ruim? O Evai, ele é um restaurante que ele começou completamente errado. Porque aqui era o restaurante Salvatore Loi, eu trabalhava com ele, e lá pelas tantas, um corte de gastos, eu acabei sendo demitido. E aí, em 4 meses, o Loi teve um desentendimento com os sócios. E eles me ligaram, com os sócios originais dele? Ele saiu da empresa e eles me ligaram desesperados. Nossa, falando, cara, porque eles não entendiam nada de cozinha. Não entendiam nada de cozinha, eu já tinha experiência com o negócio e tal. E o passivo estava em 4 milhões de reais, estou falando em 2017. Jura? O passivo do restaurante? 4 milhões de reais. Nossa, ou seja, A gente começou no mesmo desafio. com o Salvatore Loi, que é aquela sumidade, mesmo assim o restaurante ainda Exato. tinha os seus E principalmente desafios por uma questão de balanço de ajuste de contas. Assim, o restaurante faturava super bem, era um sucesso de crítica, de público, estava sempre cheio, mas era uma posição que custava muito caro. Sei. E E aí você entrou Aí com eu os entrei sócios antigos, com os sócios que eram antigos. sócios financeiros. E aí o desafio no começo foi como é que a gente vai reformar um restaurante sem caixa, que acho que era o principal, porque não podia ter a cara dos... O restaurante chamava Salvatore Loi. Sim. Eu chamava Salvatore Loi, precisava ter uma outra cara.
E como que a gente ia equilibrar uma conta que, assim, você não tá brigando no começo do mês para empatar ou para não gerar prejuízo. Você já está começando o mês. Sabe, com a obrigação de trabalhar para pagar o passivo. Aham. E aí a gente, assim, penou muito, assim. Lembro que o primeiro ano, assim, era literalmente aquela coisa de vender o almoço para cobrir a janta. Ou vice-versa. Os 2 primeiros anos, sendo bem honesto, assim, foram terríveis pro Evai. Assim, acho que operacionalmente ele funcionava muito bem, só que a gente tinha vários desafios, assim. Então tinha mês que a gente atrasava a caixinha, que era, não conseguia dormir, cara. Porque também é outra coisa, né? Quando você tá dentro da operação enfiado, você desenvolve relacionamentos e laços muito fortes com o operacional. Sim. Também. Então eu carrego bandeja junto com os caras, eu sei da dor dos caras. Sim. Eu sei e você fica sem receber o seu prolabore para pagar o salário dos caras. Botando dinheiro, assim, praticamente. Ainda botando dinheiro, exato, é pior. Botando dinheiro e não conseguindo... e aí aquilo me consumia muito emocionalmente também. Em determinado momento, com o sucesso, vamos dizer assim, de prêmios, essas coisas que foram acontecendo, o restaurante começou a botar a cabecinha para fora. Aí que prêmios? O primeiro prêmio que a gente ganhou, acho que muito significativo, foi o prêmio de chefe revelação da Veja, por exemplo. Isso com o Evai? Com o Evai, já tá. com o Evai. Chefe revelação da Veja. Da Veja. Isso no negócio influenciou de que maneira? Cara, acho que o movimento aumentou, o movimento aumentou, o público também mudou um pouco, então já é um público assim, mais gastronômico. Imediatamente? Imediatamente. Saiu a revelação? Saiu no dia seguinte primeira já estava semana, na a reserva começava a aumentar já. Caraca. Ou seja, é tudo que você precisava. Exato. Então aqui, basicamente, você guarda tudo que é refrigerado. Tem alguma ordem específica? Tem coisa que vai no lugar certo e toda a vida fica no mesmo lugar? Sim, já são lugares marcados. Cada menu, obviamente, esses lugares vão mudar conforme os ingredientes que a gente usa. Mas, basicamente, a gente segue um padrão. Então, aqui sempre vai ter tomate, aqui sempre vai ter beterraba. Aqui embaixo, os ingredientes mais pesados, como batata, que aí fica mais fácil de retirar. E aqui, sempre ervas. Tá. Tudo marcado, fácil, a pessoa chega aqui, se localiza fácil, conta o estoque mais rápido. Exato. E aqui também as frutas, os limões. Tudo com etiquetinha. Se você encontrar uma coisa sem etiqueta aqui, você mata um, certo? Exatamente. Agora a gente vai na cozinha de produção. Então, para começar, a gente tem uma máquina de vácuo, onde a gente armazena os ingredientes, congela. Tudo que a gente mostrou até que vai se para a gente aquela quiser ir máquina no de sous vide, ele precisa passar pela máquina de vácuo. Antes. Tá. Aqui a gente tem um ultra congelador, então ele vai fazer o congelamento super rápido das proteínas, das produções, para a gente conseguir estocar na nossa câmara congelada ou câmara fria. E aqui, o que ele está fazendo aqui? Como é o seu nome mesmo? Sou o Pietro. Pietro, o que o Pietro está fazendo aqui? Pietro, ele primeiro fatiou o curraleiro que a gente usa em um dos tartares da casa. Curraleiro é o quê? Uma carne. Curraleiro é uma carne, tipo, é duro. Aí ele congelou, ele fatiou, congelou e agora ele tá armazenando. Então ele coloca basicamente a quantidade que a gente usa em cada saco e não pode ter contato uma com a outra porque depois a gente vai fatiar, pra não grudar uma na outra. Como que foi essa transição de 2019, que você tinha, que você estava nessa circunstância? Quanto era o preço médio naquela época? 2019, no momento que fechou, nosso ticket era 490. Na volta da pandemia, e aí foi também uma inteligência que eu acho que a gente teve, porque a gente tinha um cardápio à la carte que era extenso e o produto menu degustação. Aí o produto menu degustação, ele devia representar, sei lá, 20, 30% dos nossos clientes, o que é muito alto se você for focar num produto só, se você está num produto. Só que os outros, de cada 10 clientes, 7 estavam comendo à la carte. Sim. Na volta da pandemia, mudou muito o hábito do consumidor também. A galera veio muito ávida para essa coisa de experiência, viver a vida. Sim, a experiência ganhou uma importância. Ganhou uma importância maior e era, antes da pandemia, era até uma coisa meio contramão. A galera falava, não, o menu degustação... Aí você viu a oportunidade de focar. Aí eu falei, cara, vou virar essa chave, vamos fazer só menu degustação. E isso foi a sacada que te deu o... Aí já voltou a R$600 o ticket médio.
Mas tem os marcos também, né? Esses marcos que você ganhou. Né? Primeiro você ganhou o chefe revelação. Teve outros marcos. Aí teve entrada no 50 Best também da América Latina. Isso vai ajudando, porque também vai trazendo outro público, né? Cara, esses prêmios internacionais também, cada prêmio te dá um certo nicho. Então, a gente começou a entrar numa rota gastronômica do Brasil que a gente não fazia parte. Sim. E aí começa a vir mais estrangeiro. E aí com isso vem outros problemas. Porque aí eu preciso capacitar minha equipe para falar inglês, falar espanhol. Que era uma coisa que a gente não pensava, não se preocupava lá atrás. Então, e aí que a história que eu tô falando começa a custar um pouco mais caro. Porque já é um outro tipo de profissional. São profissionais mais capazes. O seu preço é maior, mas você fatura a margem não mais, necessariamente é maior. Não necessariamente, porque você tem muito custo. E aqui a gente faz a maioria das bases. Aqui, Arthur. Tem o Arthur, que é o chefe da produção. Tudo bom? Quer dizer. Então, ele que comanda tudo, checa os padrões, avalia o recebimento de mercadoria. Então, a gente tem uma VCC aqui. Tem uma UPU, que eu não sei se você conhece. Que não, o que é aquilo? É uma panela coreana. Então, ela fermenta e cozinha na pressão. Que legal. Então, a diferença é essa aqui também cozinha na pressão, mas não fermenta, é isso? Exato. Tá. E aqui temos uma belíssima... Uma máquina de sorvete também, onde a gente faz sorvete além daquela. base. Só de curiosidade de CMV. Eu lembro que nos primeiros anos a gente brigava muito para baixar, a briga era de baixar de 36 para manter nos 30, que é o ideal, né? Uma coisa saudável dentro de um restaurante. Com a vinda da pandemia e essa virada, a história do menu degustação, hoje a gente já trabalha de 28 para 30, entendeu? É outra realidade. Tá. A meta aqui a gente tenta baixar para 26, entendeu? E a gente está mas você vê que interessante o que você está falando? Quintuplicou o preço. Não é tão proporcional. E o CMV não é proporcional, ele baixou de 35 para 28 a 30. Exato. Porque os seus insumos... Os insumos são outros. São outros. Aí a gente conseguiu entender em um momento que a melhor maneira de controlar o CMV era coisa meio papel de pão, cara. Quanto faturou na semana? 100 pau? CMV tem que ser 30. CMV tem que ser 30? Não, 30 mil. Você tem 30 mil para gastar na semana que vem. Fazer o contrário. Eu falo, cara, tem 20 mil para comprar. 20. Vai comprar 20. Dos outros 20 até o 30, é só com autorização. Então, tem que fazer compra estratégica. Então, essa semana a gente não vai comprar vinho, vai comprar alface, X. Essa semana não vai comprar o alface, vai comprar isso aqui. Vamos começar a controlar melhor esse estoque. E agora você vai levar a gente para... O estoque. O estoque. Simbora. Esse é o estoque seco. Estoque seco. Normal, guarda tudo que não é refrigerado e tudo que não é Exatamente. Aí a gente setoriza, deixa tudo bem organizadinho. Parece um supermercado. Faz a lógica do PEPS, né? PEPS, primeiro que... Entra, primeiro que sai. Isso aqui é muito legal, né? Porque você já porciona as coisas que chegam, já na quantidade que você precisa usar, não precisa levar aquelas caixas, aqueles sacos, aqueles negócios. Já sem pega na quantidade que a gente certinho. não tem tanta perda de ficar abrindo um saco e ter que mudar de saco. Sim. Aqui tem a quantidade que a gente precisa pro dia e se precisar de um pouco mais, a gente vai pegar um outro saco já porcionado. Aí você já dá um bom uso para sua seladora também. Exatamente. Quais são os perrengues dessa posição sua, onde você ocupa aqui? O ponto principal é a escuta dos cozinheiros. Eles precisam ter escuta ativa para conseguir serem orientados. Então, se eles estão com a escuta ativa, é ótimo, mas tem dia que nem sempre eles vão estar com essa escuta afiada, ouvindo todas as marchas, se organizando, se preparando. Tipo, o cozinheiro não pode pensar em outra coisa. A escuta ativa não, é quer dizer ele concentrado aqui, naquilo que ele está fazendo. Aqui, nessa hora, eles só pensam na operação. Não vai pensar em pré-produção, não vai pensar em mise en place, não vai pensar em nada. Boleto é pra serviço pagar. E entrega pro... Exato. É serviço e entrega para o cliente ter a melhor experiência que ele possa ter. Tem algum truque que você consiga tirar da manga assim para fazer com que eles engajem quando eles estão desengajados? Eu acho que quando eu vejo que eles começaram a se perder, a gente para tudo que a gente está fazendo e nada sai da cozinha. A cozinha só sai quando todo mundo souber exatamente o que está fazendo, para que isso não vire uma bola de neve. Entendi. Então a gente reorganiza a cozinha para aí sim dar continuidade. Aquela respirada. Exatamente. Vamos começar de novo. Cara, você passou em todos os momentos, ou seja, de um funcionário de restaurante, de um dono de restaurante, do preço médio mais baixo para o preço médio mais alto, de ser um restaurante comum para um restaurante celebridade. Cara, é uma história incrível essa. E acho que também uma das coisas estratégicas da gente, que acho que fez muita diferença, foi a entrada de um sócio que, na verdade, veio passar uma consultoria financeira.
E aí, quando eu vi que o cara me entendia, porque ele tinha vontade de entender um pouco dessa coisa meio fine dining, entender como é que funciona a operação, mas era um cara que veio de cobrança, assim. Que era um cara que tinha capacidade para lidar com o passivo. Porque tinha um determinado momento, na hora que você está devendo 4 milhões, que assim... É desespero. É desespero, porque você começa a ganhar prêmio... Tem que ter alguém o cara... pra cuidar desse assunto. Aí você ganha um prêmio, o cara te liga e fala assim, e aí, irmão, você tá nadando em dinheiro, você tá bem pra caralho... Dando tchauzinho, o cara aqui esperando pra E eu não tô recebendo, etc e tal. E aquilo, cara, é foda, porque também eu tinha que ter um pouco de responsabilidade comigo mesmo. O que eu fazia quando eu recebia essa ligação? Ia lá e eu pagava o boleto. Sim. Ia lá e eu pagava o boleto. Ia lá e eu pagava o boleto. E aí você trouxe para a sociedade um cara que era especialista em passivo. Especialista em passivo. E aí ele organizou todo o passivo, fez um fluxo de pagamento correto, chamou todo mundo para conversar, Nossa, entendeu? Teve aquela... deu oxigênio. Deu oxigênio e me deu ar também para pensar no que eu tinha que pensar, que é a parte operacional. Então, assim, entender da parte do negócio era muito importante porque eu também reconhecia essa carência, cara. Eu não era o cara para estar ali. Sim. Não dá para ser... Eu não posso negociar e querer... Sim, não são duas funções compatíveis. Não dá, no dia a dia... Você tem que ser criativo. Aí sim. tem esse cara, o Márcio, que entrou e também virou ajudou muito a gente virar essa chave, que é um cara que me dá confiança para operacionalmente tomar as decisões. Então, quero fazer só menu degustação, quero subir o preço, quero comprar, sei lá... bacalhau da Noruega colhido por freira, que eu acredito que isso vai agregar valor. Existe esse bacalhau? Jaqueline cuida do front. Sim. Então, ela cuida da galera toda. Quantas pessoas são que trabalham com você aqui no front? 18 pessoas. Total 18. Você comanda um exército de 18 pessoas. Sim. Eu vejo que são mesas todas grandes. Se tiver um casal só sentado numa mesa, ele vai sentar nessa mesma mesa grande. Vai. Quer dizer, o conceito aqui é muito espaço. Sim, tem que ter espaço. Quantos lugares são, total? Somos 62 lugares. Vamos começar por este sujeito, o cliente. Quem que analisa essa lista de reserva? É você mesmo? Eu inicio essa análise, né? Eu tenho uma pessoa que trabalha fazendo uma pesquisa e entendimento de quem poderia ser esse cliente. Ah, você tem uma pessoa destacada para isso? Tem. Tá. Então, ela faz essa pesquisa antecipada, ela entra em contato com esse cliente, ela entende se esse cliente tem uma necessidade para aquele dia, se é uma comemoração importante. Ah, então essa pessoa entra em contato com todas as reservas? Com todas as reservas. Nossa, então já começa aí essa questão da hospitalidade. Eu acho que começa ali, quando o cliente coloca as informações, e aí a gente vai atrás e entender um pouco mais sobre o que ele colocou. Tá. E aí essa pessoa faz essa pesquisa. Então tem vários tipos de clientes. Vários. E esse filtro é feito por essa pessoa que inicialmente já... por ela e depois eu faço uma análise Você dá uma para olhadinha. poder fazer e fechar exatamente onde é que eles vão sentar. Aí o cara chegou, beleza, sentou na mesa. Qual o primeiro passo? Ele é atendido por quem? Quem é a Pelo primeira pessoa que ele vê? Garçom que vem atendê-lo. A gente começa o nosso menu aqui já, com um welcome de entrada. Aí logo na sequência vem o maître. O maître tem um papel muito importante aqui, que além de diagnosticar quem é esse cliente, entender realmente, ver o que ele deseja ali para aquela noite, ele vai entender das alergias alimentares, se eles possuem, vai ver se eles querem agregar a harmonização que a gente tem aqui. O Marcelo, que é o nosso sommelier, o Marcelo Fonseca, faz um trabalho incrível aqui de pesquisa de vinhos. O que te reserva o futuro? Porque eu vejo que você tem umas iniciativas do Evai, aqui do lado, na mesma rua, né? Onde era o Sage ali, né? A tratorista. A tratorista, vocês pegaram aquele ponto e qual que é a ideia? Qual que é o conceito por trás? Você acha que essa é a escalabilidade do negócio? Porque isso aqui não é uma coisa escalável, né? O Evai não é. Aliás, o Evai só faz sentido e acabou sendo construído dessa maneira, porque eu falo muito que também o restaurante é uma coisa orgânica. Você pode idealizar todo o negócio, mas em algum momento você vai entender que ele tem também uma vida própria e ele vai começar a te dar insights para você se adaptar e o negócio sobreviver. Não adianta você ficar, vou seguir com esse business plan que eu fiz, etc e tal. Porque, cara, o negócio vai mudando. Quando a gente começou a optar por esse caminho de exclusividade, também tem uma parte que, assim, parte dos meus clientes, eles não eram esse cliente também. Então, eu tinha, por mais que a proporção estava mudando e a rentabilidade fosse maior aqui dentro desse cenário, não dava para excluir também os outros clientes. E aí já surgiu a ideia de falar, cara, vamos separar as duas operações. Porque você não faz as duas coisas muito bem feitas. Não dá para você fazer um menu degustação. Eu não acredito nisso. Né? Fazer um menu degustação e ter um menu à la carte. Sim. São dois restaurantes dentro de duas vocações diferentes, são dois tipos de serviço, dois funcionários diferentes, cozinheiros diferentes. E aí eu entendi, cara, não, peraí. A gente tem que criar um outro negócio. E é legal, né? Porque é uma outra jornada, é outro ciclo, né, para você. Completamente. E você tá preparadaço para jogar esse jogo? Você sente que você tá preparadaço? Tô, porque sabe por quê? Porque também eu comecei depois dessa jornada de ter me distanciado um pouco da cozinha e ir para um lado mais gerencial, eu comecei a ficar um pouco deprimido até. Falei, pô, o que eu vou fazer da minha vida? Com que Sair da cozinha, eu amava tanto ela, me deixou. Exato.
Mas eu comecei a ter muito tesão em ver, tipo, novos profissionais, entendeu? E aí, pra você crescer, a coisa principal é você ter pessoas. É a coisa mais difícil de encontrar no mercado. Sim. Você tem quantos anos? Tenho 36. 36. Caraca, cara. Tem uma história muito longa pela frente ainda, você está de parabéns. Obrigado. Aí o menu inicia, todos os pratos que estão elencados aqui. Sim. Esse menuzinho fica aqui. Com ele, junto com ele. Cada cliente tem o seu menuzinho. Menu. Aí é normal, vai chegando os pratos da cozinha. Tem uma particularidade com cada um desses pratos, que é uma coisa que eu nunca vi e só vi aqui e achei magnífico. Jaqueline, explica aqui, ó, o cartãozinho é seu, explica o que vou que explicar acontece. para vocês. Cada prato que vai chegando, a gente vem trazendo as cartinhas. Cada cartinha tem uma ilustração e tem um texto atrás, que é para guiar esse cliente e fazer com que esses clientes também interajam entre eles, né? Para que a nossa explicação também não seja um incômodo para esse cliente. Sim. Chegou o prato 1, beleza. O que você faz? Então a gente inicia com os bons bocados e aí antes desse prato chegar, com a mesa já montada para o próximo prato, a gente coloca o outro cartãozinho que vai chegar. A mesa está montada para o próximo prato, quer dizer o quê? Quer dizer que todos os talheres são limpos, trocados, a mesa fica limpa de novo para chegar um outro próximo prato. Então, para cada prato a gente tem um talher correspondente, para cada prato a gente tem uma cartinha diferente. Uma cartinha, tá. Aí acabou, o cara perde a conta e vai embora. Entregamos um amenity para ele, tá? Que é um mimo pela presença dele aqui. Vai munido já, essa sacolinha já vai com o menu. Ele pode levar as cartinhas se ele quiser. Ele pode levar? Pode levar. E leva? Leva. Cara, vocês estão muito de parabéns. Muito obrigada. Tem que vir nos visitar. A gente foi lá para trás da cozinha com a Clara nos guiando. Depois a gente conversou com a Jaqueline, que comanda o serviço. Ela nos mostrou a importância de você ser uma operação focada em hospitalidade. E finalmente a gente conversou com o Luiz Felipe, o proprietário, o idealizador deste negócio. E você me acompanhou sempre aqui do outro lado do balcão.